Dada uma distribuição de massas, por exemplo, uma distribuição volumétrica, uma distribuição superficial, em princípio, eu posso determinar o campo gravitacional produzido por essa distribuição efetuando uma integral de várias variáveis. Por exemplo, se eu tenho uma distribuição superficial, o campo gravitacional G produzido por uma distribuição qualquer, desde que seja superficial, é dado como uma integral de tal forma que G é igual a menos G. G é a constante da gravitação universal vezes uma integral de superfície, porque eu vou efetuar uma integral ao longo de uma superfície que eu estou denominando de superfície S, e aqui eu devo colocar sigma, onde sigma, em princípio, pode depender dos pontos sobre a distribuição. Então, em princípio, se a distribuição não for uma distribuição uniforme, eu devo escrever aqui sigma como função do ponto sobre a distribuição. Em princípio, isso pode acontecer. Esse é o caso mais geral possível. E agora aqui eu devo colocar R menos R' dividido por módulo de R menos R' ao cubo, e agora eu tenho que levar em conta um elemento de superfície. De forma que essa é a expressão mais geral possível. Se, por acaso, sigma for constante, eu posso colocar esta constante aqui na frente. Porque, sem sendo constante, eu vou integrar apenas sobre esta expressão aqui. No caso em apreço, eu tenho uma distribuição que se dá num plano infinito. É claro que é uma abstração. Não existe distribuição de carga ou de massa ou do que quer que seja num plano infinito. Mas é uma boa aproximação para uma placa, por exemplo, desde que essa placa seja relativamente grande. De forma que o que estamos fazendo aqui é, de certa forma, uma situação idealizada. Não importa, é um exercício de qualquer maneira, não é? O fato é que se eu tenho uma distribuição num plano, eu agora vou escolher um referencial adequado. Eu vou escolher o meu referencial de tal forma que o eixo ou os eixos x e y contenham este plano, estejam no plano, ou seja, o plano no qual as cargas estão distribuídas corresponde aos nossos eixos x e y, ou o plano xy. Portanto, eu vou agora considerar um ponto P e vou considerar um ponto P de tal maneira que o eixo Z passe por esse ponto P. Aqui está, portanto, o meu eixo Z. É claro que a origem do referencial vai coincidir com esse plano e, portanto, aqui eu tenho a coordenada, ou aqui eu tenho
o eixo x e, portanto, as coordenadas x' e y' de um ponto qualquer sobre o plano, de forma que agora um ponto qualquer sobre o plano tem coordenadas que nós estamos designando por x', y' e z', nesse caso, já que eu estou considerando o eixo xy coincidindo com o plano, essa coordenada z' aqui, z' é igual a 0. Isso é muito importante para o que segue. É claro que ao fazer isto, o que nós estamos, por outro lado, fazendo automaticamente? Nós estamos considerando o ponto P com coordenadas, uma vez escolhido este referencial, as coordenadas do ponto P são as coordenadas 0, 0 e z, 0, 0 e z. Uma primeira questão que se pode perguntar é se não estamos sendo por demais restritivos, né? Mas não, a gente pode demonstrar que, na realidade, o campo gravitacional ele é constante. E se eu determinar esse campo gravitacional nessa situação, eu estou determinando o campo gravitacional na situação mais geral possível. Consequentemente, o que nós podemos agora fazer é escrever a expressão para o campo gravitacional e agora x igual a 0, y igual a 0, portanto, g agora vai ser função apenas de z, por conta daquela escolha lá. G de z é igual a menos g vezes sigma é constante, posso colocar sigma fora da integral e agora eu tenho que realizar uma integral no plano. Este ds é igual a dx', dy'. É claro que eles vão de menos infinito a mais infinito, uma vez que eu tenho um plano infinito, eu devo então efetuar a integral de dx', dy', e agora aqui eu tenho a seguinte expressão. Em primeiro lugar, eu quero lembrar que r menos r' é igual a... Vamos colocar aqui as várias componentes. X é igual a 0, então aqui eu tenho menos x' e aqui eu tenho menos y' j. Este aqui, z' é igual a 0, portanto, mais z vezes k. Acabei de escrever este vetor levando em conta aquela escolha. E agora eu devo dividir isto aqui por módulo deste vetor, que é x' ao quadrado mais y' ao quadrado mais z' ao quadrado, elevado a meio, mas eu tenho aqui 3, então aqui eu tenho 3 sobre 2. Eu devo, então, efetuar esta integral aqui, ou seja, integral de dx', dy', mas veja-se que aqui eu tenho uma função que é uma função ímpar e, consequentemente, a integral de dx' de x' sobre x' ao quadrado mais y' ao quadrado mais z' ao quadrado, que na realidade, neste caso aqui, é z, né? Então, o que eu posso assegurar é que esta primeira integral aqui vai me levar a um resultado que é igual a 0. Portanto, de antemão, eu posso assegurar que gx é igual a 0, g
y, utilizando o mesmo argumento, gy é igual a zero. E, finalmente, eu tenho apenas gz. E gz eu posso agora reescrever esta expressão, não preciso mais levar em conta a natureza vetorial, uma vez que eu só tenho uma componente, que é gz. E gz é função de z, e essa função de z, de acordo com a expressão que eu tenho acima, é igual a menos g vezes sigma, e agora eu tenho z aqui na frente, z. Z, para efeito da integral, é constante. E, finalmente, eu tenho uma integral de superfície dx' de y' de 1 sobre x' ao quadrado mais y' ao quadrado mais z ao quadrado, elevado a 3 meios. Ora, a expressão para o campo gravitacional ficou bem simples, porque eu tenho apenas a componente z do campo gravitacional. A razão para que o campo gravitacional se anule as componentes x e y do campo gravitacional é que eu tenho uma quantidade de massa à direita e à esquerda de cada ponto, de tal maneira que a soma dessas componentes se anulem. Esse é o resultado concreto. Eu posso usar argumentos de simetria para mostrar que gx e gy são iguais a zero. Eu tenho, portanto, só a componente z do campo gravitacional, que é função de z, e essa função de z está aqui, e é claro que ela também depende de z quando eu efetuar esta integral. Vamos escrever esta expressão para gz de z como sendo igual a menos g vezes sigma vezes z vezes uma função de z, que eu estou chamando de i de z, onde i de z é esta integral aqui. Ou seja, i de z é igual à integral dupla de dx' de y' de 1 sobre x' ao quadrado mais y' ao quadrado mais z' mais z ao quadrado. Veja-se que esta integral aqui depende de z. Para efetuar essa integral, nós recorremos a uma mudança de variáveis. É claro que aqui eu tenho x' ao quadrado mais y' ao quadrado mais z ao quadrado elevado à potência 3 meios. O que eu vou fazer para efetuar esta integral é uma mudança de variáveis. Mediante essa mudança de variáveis, eu introduzo as coordenadas polares, de tal forma que x' se escreve como sendo igual a ρ vezes cosseno φ, e y' eu escrevo como sendo igual a ρ vezes seno φ. É claro que isto aqui simplifica o denominador, porque x' ao quadrado mais y' ao quadrado, que é o que eu tenho aqui, é igual a ρ ao quadrado. Ora,
mudando de variáveis de integração, onde eu tenho dx', dy', eu vou escrever como sendo igual a ρ vezes dρ vezes dφ. E agora, esta integral que está ali em cima pode ser escrita, o i de z é igual agora a uma integral de 0 a infinito de dρ, mas eu tenho também aqui ρ, então eu tenho dρ vezes ρ, uma integral sobre φ de 0 até 2π, e, finalmente, eu vou reescrever o denominador sob a forma ρ2 mais z2 elevado a 3/2. Ora, com isso, fica fácil perceber que agora a integral que eu chamei de i de z é igual, integro primeiro em relação a φ. E, portanto, eu tenho 2 vezes π, é o resultado desta primeira integral, e, finalmente, eu tenho uma integral apenas de 0 até infinito de ρ vezes dρ dividido por ρ ao quadrado mais z2. Ora, eu reduzi esta integral e dizer a integral apenas na variável ρ. Eu mudei para coordenadas polares e agora eu tenho ρ2 mais z2 elevado a 3/2. O fato é que eu tenho agora um problema de efetuar uma integral de uma função de apenas uma variável. Para a gente efetuar esta integral, eu vou derivar a seguinte função com respeito a ρ. A função é 1 sobre ρ2 mais z2 elevado à potência 1/2. Derivando esta função aqui, dρ desta função, o que nós vamos encontrar? Derivando o denominador, nós vamos encontrar esta função, 1 sobre ρ2 mais z2, elevado a meio, mas agora elevado a 3/2. É claro que com um sinal menos aqui na frente, porque eu tenho menos 1 sobre 2, na verdade. Eu derivo aqui, né? E a derivada desse expoente é igual a menos meio. Derivei a função, eu obtive ρ2 mais z2 e agora eu devo derivar aqui dentro. Derivando aqui dentro, eu vou encontrar 2 vezes ρ. Ora, o resultado é o seguinte: a derivada daquela função é igual a menos ρ sobre ρ2 mais z2 elevado a 3/2. Portanto, a integral desta função
que eu tenho aqui é igual a menos por conta deste sinal aqui. Menos, tenho meio e 2 vezes ρ, né? Portanto, a integral dessa função é igual a menos por conta deste sinal aqui e, finalmente, 1 sobre ρ2 mais z2, e eu vou integrar isto aqui de 0 até infinito, e eu tenho, além desta integral, eu tenho menos 2π aqui. Portanto, menos 2 vezes π. Ora, a integral de infinito, ou melhor, a integral, quando eu tomo ρ igual a infinito, é igual a 0. Ou seja, isto aqui é igual a 2 vezes π, porque agora eu vou tomar menos o valor dessa função para ρ igual a 0. Aqui eu tenho um fator meio, então o resultado é o seguinte, é 2 vezes π sobre raiz quadrada de z ao quadrado. Esse é o resultado final. Raiz quadrada de z ao quadrado eu posso escrever como sendo igual a 2 vezes π vezes módulo de z. É uma forma da gente escrever essa integral. Voltando lá, então, eu tenho o seguinte resultado. Gz de z é igual a menos g vezes sigma vezes 2 vezes π vezes z sobre módulo de z. Z sobre módulo de z. E esse é o resultado. Ora, vamos interpretar esse resultado, vamos chamar essa constante aqui de G0, e nós obtivemos agora um resultado bastante curioso. Ou seja, G índice Z é igual ao que eu chamei lá de G0 com um sinal menos vezes Z sobre módulo de Z. Ora, essa função aqui é tal que, se Z for positivo, Z sobre módulo de Z é igual a 1. Portanto, se Z for maior do que 0, GZ é igual a menos G0. G0 igual a 2π vezes G da constante da gravitação universal vezes sigma. Então, Gz é igual a menos G0, e se Z for negativo, essa função aqui é menos. Portanto, se Z for menor do que 0, Gz é igual a G0. Portanto, o que nós encontramos aqui é o seguinte: se eu tenho massa distribuída sobre um plano, o campo gravitacional aponta para o plano, esse é o sentido do campo gravitacional, para Z positivo, porque ele é igual a menos G0. Por outro lado, se Z for negativo, do lado de baixo, o campo gravitacional aponta para o plano. Ou seja, Gz é igual a G0. E esta é a conclusão a qual a gente pode chegar. Se eu tenho um plano, agora visto de um outro jeito, em primeiro lugar, o campo é
sempre perpendicular ao plano. É constante, o campo é constante, o campo gravitacional produzido pelo plano, ele é constante e ele aponta para o plano sempre. Se Z for positivo, a componente é negativa, e se Z for negativo, a componente é positiva. Portanto, abaixo do plano, o campo gravitacional aponta para o plano de tal forma que essa é a situação em relação ao campo gravitacional, sempre perpendicular ao plano, sempre perpendicular ao plano e apontando sempre para o plano. Ou seja, se eu colocar uma partícula de massa m aqui, a força exercida sobre ela vai ser no sentido de acelerá-la em direção ao plano. O fato é que o campo gravitacional é constante, é um campo uniforme, perpendicular à superfície, e ele é constante para Z positivo e constante para Z negativo, mas cuidado, porque ele é constante em módulo. O sentido é oposto na parte de baixo do plano. E isso é o que nós obtivemos a partir dessas contas que fizemos.